Olá, terceiro ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, a algum responsável aí que possa estar acompanhando as aulas também. E, claro, nossos queridos colegas professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aí sobre as teorias da evolução. Tá bom? E claro, para acompanhar vocês no chat, aí fazer a mediação, fazer aquela discussão legal, temos aqui o nosso querido professor Magno. É isso aí, está começando mais uma aula de biologia aqui para vocês. É a última aula do ano, né? Então a gente sabe e está aí consciente e juntos com vocês aí solidários a essa dificuldade, né, professor, de reunir aí os alunos nessa última aula aí, reunir esses alunos aí no chat, mas se porventura tiver, às vezes tem um ou outro aí que esteja porventura com você aí, na hora da interação do chat, colocar aí o nome dele e tal, a escola que ele representa e tal, que o senhor representa, professor, e esteja aí à vontade, você é um convidado especial aqui, nosso grande parceiro na construção dessa aula, você é bem-vindo para colocar aí a sua interação no chat também, suas impressões, as suas ideias, as suas sugestões, e às vezes até pequenos deslizes aí, algumas correções, né, que essa aula é de uma construção nossa aqui, nós daqui e vocês daí. É claro que cada um compreendendo as dificuldades que nós tivemos e que dificuldades que passamos nesse ano, né? Então, já está encerrando aí com essa aula e esperamos que a gente tenha uma boa aula para todos aí, uma boa aula de biologia para todos aí, encerrando esse ano que foi conturbado, né, Joel? Isso aí. Muito obrigado, professor Magno. Então é isso. Para quem já nos conhece, já sabe que nossas aulas são assim. A gente não liga não se você colocar uma crítica aqui no chat. É lógico, né? Com respeito, como normalmente a maioria das pessoas fazem. A gente também erra, a gente é humano. Somos professores, né? Então a gente pensa a aula de uma forma, mas às vezes você pensa de uma forma totalmente diferente. Não quer dizer que a minha forma de pensar é melhor que a sua ou vice-versa. E esta aula, por exemplo, foi pensada pela professora Dani. Então, eu estou dando a aula, mas quem montou a aula foi a professora Dani. Então, às vezes eu vou olhar um slide e falar, nossa, esse aqui acho que não sei muito bem. Tá? Não tem problema, a gente constrói junto aqui e aí a gente vai se ajudando. E quem ganha são os nossos meninos que estão aí, né, já pensando em vestibular, pensando em Enem, né, e a gente constrói isso aí junto. Tá bom? Bom, vamos ver aí as orientações prévias que a professora Dani deixou então para esta aula. Ó. Faça suas anotações pessoais no caderno, roteiro de estudos e outros, lembrando-se de pôr a data, o tema da aula e o componente. Preste atenção na aula, fazendo registros relevantes, tá bom? Muito bem. Informações sobre a aula. Então, qual que é a habilidade que nós vamos trabalhar aí? Olha aí, ó. Identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck, com base na leitura de textos históricos, e inferir que o resultado da seleção natural é a preservação e a transmissão para os descendentes das variações orgânicas favoráveis à sobrevivência da espécie no ambiente, e identificar o papel dos isolamentos geográficos e reprodutivos na formação de novas espécies. Qual que é o conteúdo aí? As ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck, seleção natural, isolamento geográfico e reprodutivo, formação de novas espécies e vida primitiva. Nossa, quanta coisa! Em 35 minutos? Não sei não, hein? Mas vamos ver aí o que a gente consegue fazer, tá bom? Com a ajuda de vocês aí, deste lado, né? Falando em ajuda aí, Joel, a professora Rosana e o professor Gilmar que estão aqui desde a primeira. A Rosana escreveu assim: estamos aqui juntos desde a primeira aula de ciências do dia. Oba! Nem me lembre disso. Isso aí, tudo junto e misturado, né? A gente está aí desde as 8h15 da manhã. Graças a Deus, né? Eu sempre falo assim, ainda bem que temos um lugar para ir, né, e trabalhar. Graças a Deus sempre, mas que é puxado é. Mas vamos lá. Gente, então assim, ó, a primeira coisa que eu quero falar, quando eu falo sobre evolução, a gente sempre tem alguns estudantes e até alguns professores, né, que às vezes não concordam muito com as ideias evolutivas. Gente, vocês têm todo o direito de não concordar. A ciência, ela é mais uma forma de explicar, mas não é a única forma.
Mas é importante você saber, né, você aí que vai prestar vestibular, você que vai prestar Enem, é importante você saber quais são as respostas que são esperadas numa prova de biologia. E é essa resposta que você tem que dar, concordando com ela ou não. Tá? É importante você saber. Até para você criticar, você tem que conhecer. Se eu critico uma coisa que eu não conheço, isso chama-se preconceito, né? Eu não tenho o conceito da coisa e critico. Agora, quando eu critico com conhecimento, aí beleza, né? Você mostra que você tem base e mesmo assim você critica. Tá bom? Então gosto sempre de dar esse alerta, porque tem um pessoal que fala, eu não acredito em nada disso. Tudo bem, mas vamos ver primeiro, né, o que a ciência fala. Tá bom? Então, já tem aí um slidezinho aí que fala o seguinte, que você não pode perder esta aula de hoje, porque, olha, vai mostrar aí, o urso polar ele é branco porque vive na neve, ou o fato de ser branco contribui para ele sobreviver neste ambiente? Então, será que é o fato dele viver na neve que transformou ele em um bicho branco? Ou será que é o fato dele ser branco que ele acabou ficando ali adaptado à neve? Essa é a pergunta que é feita. Lembrando que o urso polar ele vai ter o pelo branco, né, mas ele vai ter a pele escura, até porque a pele escura absorve melhor a luz do sol. Então olha que legal, né, que adaptação legal. Ele está lá no friozão, a pele escura faz ele absorver calor e ainda assim ele está bem camufladinho ali. Né? Porque ele, quando é bebê, ele pode se tornar uma presa, quando adulto ele vai ser um grande predador, e tanto sendo presa quanto predador, ele precisa estar bem escondido, não é isso? Bom, e o coronavírus? Ele é um agente de seleção natural? Como as novas espécies são formadas? Então a gente vai tentar, aí ao longo de aproximadamente meia hora, resolver aí essas questõezinhas de uma forma bem tranquila, sem estresse, né? Porque hoje é praticamente a última aula do ano, do terceiro ano de biologia, então a gente não quer estressar ninguém nem ficar estressado. Olha que interessante aí a primeira interação, ó. Nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então quem disse isso aí foi Theodosius Dobzhansky, eu não sei como é que fala esse sobrenome, tá bom? Aí você tem uma caricatura aí, né, uma charge, né, que está assim. Ok, Darwin, sem piadas desta vez. Toma um dinossauro de presente. Aí quando ele abre a caixa, o que que tem lá? Uma ave, né? Aí o cara fala assim, droga, evoluiu. Muito bem. O que você entende por evolução? O que sabe a respeito? 3 minutinhos aí para você falar para mim.
Olha, são muitas participações que nós temos aqui, Joel. Eu vou ler algumas aqui da professora. Tem muitos cumprimentos também dos professores, é claro, né? A professora Márcia colocou essa transformação ao longo do tempo. A professora Raquel também, ao longo do tempo, ocorre a evolução. Eu acho que tem aluno, olha, tem aluno que participa de Guararema, né, Ed? Opa! Transformações, mudanças que ocorrem nas espécies ao longo de muitos anos. Acho que são alunos do terceiro D. Olha que bonito, professor, o Proeronildo colocou assim, evoluir para transformações desejadas ocorrem. Muito bem. E tem bastante gente que está conosco aqui desde cedo, viu, Ed? Oba! Poxa, se eu soubesse que podia fazer a piadinha, a piada, né, do Darwin lá no aniversário dele, eu tinha feito a piada lá do urso polar com a cama elástica, não? Melhor não, sei lá. Tá bom. Conhecendo o Magno, eu acho melhor não. Muito bem. Gente, é assim. Evolução, né? A gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente fala de evolução de ser vivo. Primeiro que a gente tem que lembrar que evolução, normalmente, mas nem sempre, é uma coisa boa. Tá bom? Por exemplo, quando uma pessoa está doente, ela pode evoluir para óbito. Então, nem sempre é uma coisa boa, né? A gente tem que lembrar disso. Mas, normalmente, vai ser uma coisa boa. Só que o ser vivo, ele não escolhe evoluir, né? Vai acontecer situações em que vão permitir que a espécie evolua, tá bom? Muito bem. Desde lá da época de Platão, né, já se discutia essa questão da evolução, tá bom? Mas, lá no século XVIII, né, o Jean-Baptiste Lamarck, olha o jeitão dele aí, ele foi um cara que escreveu um livro aí, né, que era alguma coisa com filosofia zoológica, e aí neste livro ele deu algumas ideias de como que os seres vivos modificavam, porque essa era uma discussão já muito antiga. Pô, como é que esses seres vivos começaram de um jeito e foram para outro, né? Isso era uma coisa que era observada em fósseis, etc. Tal, mas não sabia dizer muito bem como é que isso acontecia. E aí o Lamarck, ele sugeriu aí, né? Primeiro ele disse que era a lei do uso e desuso, né? Então estruturas corporais mais usadas se desenvolvem, caso contrário, atrofiam. Né? Então, por exemplo, é aquela história do halterofilista, né? O cara faz exercício físico, o músculo desenvolve, né? De acordo com o Lamarck, inclusive, isso aí poderia passar, né? Que é a outra lei aí, a lei da transmissão das características adquiridas. Então, tudo aquilo que eu uso e desenvolvo, eu consigo passar para a minha prole, tá? Essa característica nova, né? Então essa era a ideia básica do Lamarck, tá bom? Então ele falava assim, que nunca um ser vivo é extinto, ele só se transforma. Se você lembrar daquela imagem do macaco se transformando em homem, você tem que lembrar o seguinte, que aquela imagem é uma imagem totalmente eurocêntrica, racista, né? Darwin nunca falou aquilo, mas ela está muito mais ligada à ideia do Lamarck, né? Se você parar para pensar. Né? Porque o Lamarck ele acreditava que nenhuma espécie nunca foi extinta, elas simplesmente iam se modificando ao longo dos anos. Mas se isso fosse verdade, a gente imaginar aquela árvore da vida, a gente ia ter só um galho na árvore da vida e só ia ter um ser vivo hoje vivendo, né? Que era o mais evoluído, e nenhum outro. Tá? Então, a gente já sabe que não é bem assim que funciona. Mas o Lamarck ele pensava essas duas coisinhas aí, a lei do uso e desuso, né? Que estruturas corporais mais usadas se desenvolvem, né? E caso contrário se atrofiam, e a lei da transmissão da característica adquirida. Tudo bem? E em oposição a ele, tinha os fixistas que diziam que não. Tá? Deus fez tudo como é e nada nunca muda. Né? Então, assim, eu acho que radicalismo de qualquer lado, né? Qualquer lado que haja radicalismo, a gente tem que tomar cuidado. Né? Então a gente tem que parar para pensar, ver, porque às vezes a ideia que é muito radical, ela pode ter até um fundo de verdade, né? Mas não é a verdade toda. Então aí a gente tem que ver, isso aqui eu aproveito, isso aqui eu não aproveito. E os fixistas, eles falavam que não, nunca muda, não mudou, nem mudará. É assim, sempre foi assim, Deus fez um designer lá inteligente, vai ser sempre assim, etc. e tal. Lógico que os fixistas não usavam essa linguagem, mas era mais ou menos isso, tá? Muito bem. Aí chega então o Charles, meu amigo Charles. Vamos dar uma olhada aí no jeitão do Charles. Isso aí.
O Charles Darwin é o seguinte, ele já vai falar coisas diferentes. Primeiro a gente tem que entender que o Darwin, ele viajou o mundo inteiro, né? É sempre bom a gente conhecer um pouquinho da história do Charles Darwin, porque muita gente fala coisas do Darwin sem ter nunca lido nada sobre ele, né? O Charles Darwin, ele era um britânico, ele era neto de um médico muito famoso, que era o Erasmus Darwin, tá? E ele até foi estudar medicina, mas ele não se encontrou no curso de medicina. E aí ele foi fazer, gente, sabe o quê? Ele era formado em arte, ele era bacharel em arte, porque ele precisava ter um nível superior para ser líder da igreja que o pai dele fazia parte, né? Se eu não me engano era a igreja anglicana, tá? E aí o Charles Darwin ia seguir essa carreira de líder de igreja anglicana, tá? Só que quando ele estava lá na faculdade, ele nunca perdeu, né, a sua vontade de estudar a natureza, tal. Ele foi convidado para viajar no Beagle como o cara queria registrar ali, seria o cara que iria registrar todas as questões ligadas à natureza. E foi isso que o Charles Darwin foi fazer, tá bom? Então ele foi viajar no Beagle, né, que era um barquinho, ó, se quiser mostrar de novo o slide lá, então tem até aí a rota que ele fez, né, a bordo do Beagle, tá bom? E aí ele foi observando. Você pode ver que ele passou aqui pelo Brasil. Tem um livro muito interessante escrito pelo Charles Darwin, a viagem ou as viagens do Beagle, que vale a pena ler. Ele fala algumas coisas bem interessantes sobre o Brasil, inclusive, né? Ele tinha uma visão de um estrangeiro, né? E não são coisas muito legais que ele fala do Brasil, mas para a gente entender que o nosso Brasil naquela época já não era assim essa coisa tão maravilhosa que muita gente fala. E aí o Charles Darwin ele viajou pelo mundo e ele fez os registros dele e aí ele começou a observar algumas coisas, né? Que alguns seres vivos eram muito parecidos e diferiam somente em algumas estruturas. Então ele observou lá em Galápagos algumas tartarugas, né? Também alguns bicos de pássaros, etc. E ele começou a formular algumas hipóteses, o porquê que esses seres vivos eram tão diferentes. Tinham estruturas diferentes, adaptadas, vamos colocar assim, apesar de terem uma aparência assim mais semelhante no restante do corpo, tá bom? Então, ele começou a escrever lá as ideias dele. Ó, esse outro slide aí tem até um desenho lá embaixo que parece uma arvorezinha, tá vendo? É como o Darwin pensava. Né? Inclusive está escrito lá, I think, em inglês, lá em cima, né? Porque ele desenhou a árvore e falou, olha, é assim que eu penso a evolução. Então ele nunca falou que era linear. Ele falava que um ser vivo poderia dar origem a outros seres vivos, mas nem sempre ele deixaria de existir por causa disso. Né? Quando o pessoal fala assim que o Charles Darwin falou que o homem veio do macaco, Charles Darwin nunca falou isso, tá, gente? O Charles Darwin teve um dia que ele falou o seguinte, que houve nesta árvore da evolução, houve um dia um animal que ele deu origem tanto aos macacos quanto ao ser humano. Foi isso que ele falou. Então houve um animal primitivo que vai dar origem tanto aos macacos quanto ao ser humano. Então Charles Darwin nunca falou que o homem veio do macaco e nunca fez aquele desenho do macaco virando o homem. Tá? Aquilo ali, gente, foi utilizado lá pelo darwinismo social, por aquelas ideias racistas que não tem nada a ver com o que Darwin falou. Foi uma distorção das ideias do Darwin para justificar racismo, para justificar nazismo. Para vocês terem ideia, Charles Darwin, quando veio no Brasil, e ele escreveu isso nesse livro As Viagens do Beagle, ele fica extremamente indignado quando vê que ainda tem escravidão aqui no Brasil, que era um dos poucos países do mundo que ainda tinha escravidão. Vocês sabem que o Brasil, oficialmente, a gente sabe que até hoje ainda tem lugar que tem escravidão, mas oficialmente o Brasil foi praticamente o último lugar do mundo a abolir a escravidão. E o Charles Darwin ficou extremamente revoltado, registrou isso no livro quando ele viu, que ele falou que o Brasil iria demorar muito para evoluir pelo fato de ainda ter escravos. Então, para a gente entender um pouquinho quem era o Charles Darwin, porque ele foi muito massacrado, né, por algumas autoridades religiosas, ele teve sua imagem muito distorcida, faziam caricaturas dele com corpo de macaco, etc. e tal. Eu costumo brincar até que ele sofria bullying, né? Numa época que nem existia essa palavra, mas ele firme e forte manteve suas ideias. Bom, e como é que ele obteve aí, como é que ele desenvolveu essas ideias? Primeiro, ele leu, né, os escritos lá de um
de um matemático barra economista, que era o Malthus, né? O Malthus, ele falou o seguinte, que a produção de alimento, ela vai seguir uma progressão aritmética, né? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 quilos, vamos colocar assim, ou toneladas. Enquanto a produção de seres vivos que vão precisar se alimentar vai seguir uma progressão geométrica, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100 enfim, 128 e lá vai. Então, olha a diferença de quantidade de seres vivos para a quantidade de alimento. Então ele falava, não tem como, não tem comida para todo mundo. O que, que vai acontecer? Somente o mais bem adaptado, o mais forte? Não, o mais bem adaptado. Eu gosto sempre de falar isso. Por que o mais bem adaptado, professor? Pensa no inseto, ele é forte? Inseto é fraquinho. Mas se você pensar de animal, quando a gente fala de animal, é o que mais tem na face da Terra é inseto. Por quê? Porque o inseto, gente, ele é ninja. O inseto, você jogar para cima, ele sai voando. Você joga na parede, ele sai andando na parede. Você joga na água, ele sai nadando. Ele está super adaptado ao nosso planeta. Então, o inseto é o que mais tem na face da Terra. E ele não é forte, mas ele é muito bem adaptado. Não esqueça disso. Tá? Darwin nunca falou que a lei da natureza é a lei do mais forte. Ele fala que é a lei do mais bem adaptado. Porque se eu sou bem adaptado, eu vou conseguir o quê? Maior quantidade de alimento. Se eu consigo maior quantidade de alimento, eu sobrevivo. Eu passo minhas características, eu consigo crescer, entrar numa idade reprodutiva e a minha prole vai ter as características adaptativas que eu tenho. Toda a prole pode ser que não. Né? A gente vai entrar em Mendel e tal, mas pode ser que toda a prole não consiga as características. Mas muitos vão conseguir essas características reprodutivas. E acontecendo isso, está garantida a espécie. Tá bom? Mas pode acontecer uma mutação ao mesmo tempo que está acontecendo um problema no ambiente. E essa mutação pode ser benéfica para parte da minha prole. Olha aí. Aí a gente pode ter uma nova espécie. A gente pode ter uma evolução. Tá bom? Muito bem. Então vamos ver aí se você entendeu aí esse bagulho da bagaça. Ó, em qual ambiente o urso polar tem maior chance de sobreviver? Aí tá aí, ó, um ambiente claro e um ambiente escuro. Por quê? 2 minutinhos. Pelas figuras que apareceram, né, o ambiente claro favorece mais, foi a resposta que
da professora Raquel e de outros, né? Vou colocar aqui da professora Adélia também, que colocou assim, um ambiente claro, pois ele consegue se camuflar melhor, e é lógico, né? É evidente que no ambiente escuro lá ele fica mais susceptível, né? Ele fica mais visto, então ele vai conseguir se proteger menos, né? E pode ser predado. É o que escreveu aqui a professora Silvana. A professora Silvana acho que também está conosco aí desde cedo, viu, Ed? E é por isso que, evidentemente, ele se camufla lá na neve. Os alunos do terceiro D estão participando aqui com a gente no gelo, neve, que é um ambiente claro, porque ele terá como se camuflar e assim poderá se livrar dos predadores. Muito bem, muito obrigado, gente. Então, olha aí. Então tem a respostinha rapidinho aí pra gente. Né? Ó, existe uma pressão ambiental, eu não concordo muito com esse termo pressão ambiental, não, porque dá a impressão, né, mas enfim, que condiciona diferentes situações. Disponibilidade de recursos, variação climática, doenças, entre outros. Os indivíduos mais aptos a essas situações sobrevivem, reproduzem e geram os descendentes, igualmente aptos. Então eu já tinha falado isso de uma outra forma, não vou nem aí me prender muito a esse slide, tá bom? Vamos pular isso aqui, né? Muito bem. Ó, pensando no que a gente já discutiu até aqui, agora eu vou dar 1 minuto só para vocês interagirem comigo aí, tá? A jararaca ilhoa, Botrops insularis, é uma serpente endêmica da ilha de Queimada Grande, cuja parente mais próxima no continente é a jararaca comum, Botrops jararaca, habitante da Mata Atlântica. O que pode ter acontecido para a espécie encontrada na ilha ser diferente da jararaca do continente? 1 minutinho só. Olha que legal, Soraya colocou isolamento geográfico, né? Um termo Perfeito. Também acompanhado pela professora Tereza também, que está aí conosco desde cedo também, Verde Joel. Muito bem. Colocou isolamento geográfico, mudanças, especiação. Né? Apareceu o termo aqui, bacana, né, da aula. E, para nosso orgulho, e principalmente do professor aí que acompanha, tem aqui participação dos alunos do terceiro D, lá do Roberto Feijó de Guararema, que colocou isolamento geográfico. Muito bem. Então a gente chama isso aí de especiação alopátrica, né? Quando você tem um isolamento geográfico, depois você vai ter ali uma variação genética, né? O isolamento geográfico, a variação genética, e por fim a especiação, tá bom? Mas a gente tem um videozinho aí, que é da hora, 8 minutos e 14 segundos. A gente vai pôr agora para não perder tempo. E aí depois a gente vai comentar um pouquinho. Falou? Ilha da Queimada Grande, a 35 quilômetros da costa de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Um imenso rochedo de granito, parcialmente coberto de Mata Atlântica, totalmente isolado no meio do oceano. Sem fonte de água potável. Sem praias para desembarque. O que esse lugar tão pouco hospitaleiro tem de especial? Nessa ilha, por uma série de circunstâncias há milhares de anos, surgiram novas espécies de plantas e animais. Espécies únicas que em todo o planeta só são encontradas aqui e recebem o nome de endêmicas. Por isso,
A Ilha da Queimada Grande é considerada um santuário ecológico, objeto de muito estudo. Uma reserva protegida por lei, onde o Instituto Butantan realiza um trabalho de pesquisa desde 1920. Junto com os pesquisadores do Instituto, nós vamos explorar a ilha e entender como e por que apareceram aqui essas espécies endêmicas. O desembarque nos costões rochosos é difícil. Em terra firme, hora de se proteger e prevenir acidentes. Todo cuidado é pouco. Aqui, numa área de 43 hectares, o equivalente a 40 campos de futebol, vivem cerca de 30 espécies de aves, algumas espécies de anfíbios e lagartos, 70 espécies de aranhas e 2.300 espécies de cobras venenosas. A Queimada Grande é considerada o maior serpentário natural do país. Estima-se que mais de 15 mil cobras vivam nesta pequena ilha, a maior concentração de serpentes por metro quadrado do mundo. Seguimos a trilha mata adentro e logo começamos a notar a sua presença, subindo nos troncos, enrodilhada nos galhos, camuflada entre as folhagens, pendurada apenas pela cauda, lá está a jararaca ilhoa. A cobra tem a pele amarela, puxando para o dourado com manchas marrons, e não passa de 1 metro de comprimento. Entre as espécies endêmicas da ilha, a jararaca ilhoa ocupa o topo da cadeia alimentar. Ou seja, ela se alimenta de vários animais e praticamente não possui um predador que a ameace. Está totalmente adaptada e domina o habitat. O que será que ela tem de tão diferente das outras jararacas a ponto de ser considerada uma nova espécie? Como e por que teria surgido aqui nessa ilha uma espécie de jararaca tão diferente? Os cientistas chamam o aparecimento de uma nova espécie de especiação, e a jararaca ilhoa é um caso clássico de especiação por isolamento geográfico. Para entender o que aconteceu aqui, precisamos fazer uma viagem no tempo geológico do planeta. A ilha fica numa área que se formou há 55 milhões de anos, em um desdobramento da Serra do Mar, e já foi ligada ao continente em diferentes períodos do passado. Quando terminou a última glaciação do planeta, entre 10 mil e 12 mil anos atrás, o nível dos oceanos se elevou com o degelo das calotas polares. Toda a área onde fica a ilha foi inundada, exceto essa parte mais elevada que acabou cercada pelo mar. Ao longo da evolução, né, a gente sabe que uma espécie, ela, a partir do momento que ela é formada, ela vai sofrendo modificações, né? Mas a partir do momento que existe, que essa espécie, ela, por exemplo, existe uma barreira geográfica isolando a espécie em duas populações, né, cada população, né, separada por essa barreira pode seguir um caminho distinto, uma em relação à outra, né? E elas podem se diferenciar. E aí que é um mecanismo que a gente chama de especiação, ou seja, que podem aparecer duas espécies distintas. Os seres vivos que habitavam o local ficaram ilhados, inclusive a população de serpentes. Então, parte dessa população ficou no continente, que é hoje a jararaca do continente, e parte ficou isolada aqui na Ilha da Queimada Grande. Como aqui não tinha mamífero, elas tiveram que se adaptar aos recursos que a ilha oferece, que no caso são essas aves migratórias. Esses animais que conseguiam se alimentar de aves, eles foram sendo selecionados positivamente, né? Eles possuíam uma vantagem e ao longo do tempo esses animais foram se acasalando entre si e gerando então essa nova espécie, né, da jararaca ilhoa, que tem essa especialização de se alimentar de aves e subir em árvore. E isso é uma vantagem, né, adaptativa e por isso essa vantagem é transmitida ao longo das gerações. Como no continente tem os mamíferos, as jararacas de lá continuaram se alimentando, né, de mamífero roedor. Tem aves residentes aqui na ilha, espécies que seriam até pequenas, que eventualmente elas podem predar. Só que grande parte da alimentação delas é baseada mesmo em aves migratórias que vêm para cá no verão. Então, durante o verão, quando a gente vem aqui na ilha, é muito mais comum a gente observar esses animais na vegetação, né, sobre as árvores, justamente para conseguir predar essas aves quando elas vêm para cá. Nas outras épocas do ano, agora inverno, por exemplo, a gente costuma ver mais animal no chão, o que demonstra, evidencia que realmente essa migração para a vegetação está diretamente associada à alimentação desses animais. Como elas se alimentam dessas aves migratórias que são diurnas, elas mudaram, né? São diferentes dessas jararacas ancestrais que caçavam durante a noite. Então elas aqui adotaram hábitos diurnos justamente para predar as aves que são diurnas. Esse comportamento de subir em árvores é um dos principais diferenciais da jararaca ilhoa.
As outras espécies de jararaca vivem no chão na vida adulta. O corpo da jararaca ilhoa é mais leve, mais ágil. Ela consegue se prender no alto das árvores apenas pela cauda e sustentar o corpo para dar o bote. As jararacas do continente, elas se alimentam de roedores. Então, as toxinas do veneno delas são específicas para matar mais rapidamente mamíferos. Enquanto as daqui, elas se alimentam de aves, então o veneno dela também sofreu uma especialização para matar mais rapidamente as aves. Quando a ave chega perto, ela já dá o bote e pica esse animal. Então, é interessante que o veneno tenha uma ação rápida para que evite que essa presa fuja. E ainda por cima, a jararaca ilhoa, ela tem um comportamento diferente da jararaca do continente. Quando ela pica e segura. Né? Pica e segura para o bicho não fugir, além disso o veneno age bem rapidamente para que ela possa se alimentar. E ela usa o rabo como isca nas árvores? Elas podem usar, né? Elas têm a cauda mais escura, então isso a gente chama de engodo. Então elas ficam enrodilhadas e ficam só com a pontinha da cauda, fazendo um movimento parecido com lagarta para atrair os pássaros, e aí quando eles chegam, elas dão o bote. Ao longo das gerações, as características que apresentam vantagem adaptativa são transmitidas para as novas gerações. Foi isso que aconteceu com a jararaca ilhoa. Na população de jararacas da ilha, surgiram ao acaso alguns indivíduos que conseguiam subir em árvores e assim se alimentar de aves migratórias que pousavam nos galhos. Essa diferença era uma grande vantagem em relação às demais serpentes, que tinham de competir entre si e com outros animais pelo pouco alimento que encontravam no chão. A quantidade de indivíduos que conseguiam subir em árvores começou a crescer dentro da população de jararacas, aumentando também os cruzamentos entre eles. Dessa forma, essa característica passa a ser cada vez mais frequente naquela população. Ao longo do tempo, os indivíduos dessa população vão se modificando, se tornando tão diferentes da população original que passam a constituir uma nova espécie. E como se sabe que os indivíduos são de espécies diferentes? Muitas vezes, na aparência, eles continuam bem parecidos. O conceito biológico de espécie, ele prediz, né, que duas populações são consideradas de espécies distintas quando elas não conseguem acasalar por alguma diferenciação morfológica, comportamental, enfim, qualquer coisa. Ou então elas conseguem acasalar, mas não geram descendentes férteis. Muito bem, maravilhoso, né? Tava aqui maravilhado com o vídeo. Gente, vou colocar aí 3 segundinhos aí a imagem desse slide na tela para vocês printarem, que aí tem o endereço do link onde você pode achar o vídeo para quem ficou com vontade de ver o vídeo de novo, tá bom? Então tá aí a imagem, tem aí o link bonitinho. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Quero agradecer demais a oportunidade de ter estado com vocês aqui, desejar boas festas para vocês. E o nosso querido professor Magno sempre tem aí um recadinho final para dar. Desejar aí também boas festas a todos e um excelente 2021. E não esqueça aí de colocar aí a avaliação da aula, aí, acessando pelo QR Code ou pelo link. A gente vai ficando por aqui, a última aula do ano, mas o ano que vem, se Deus quiser, tem mais.